Nico Allen Jenks nasceu em 16 de setembro de 1986, em Omaha, no estado do Nebraska, Estados Unidos. Ele é filho de Lori Jenks e David McGee. Sua infância foi bem conturbada. Antes mesmo de completar 8 anos, ele não só testemunhou muitos eventos traumáticos, como também foi vítima deles. Por conta disso, ele teve que participar de centros de tratamento para a saúde mental ainda em sua infância. Os primeiros registros que se tem sobre esses tratamentos de Nico são de quando ele tinha apenas 8 anos. Nessa época, foi feita uma avaliação psiquiátrica nele no Hospital Metodista Richard Young, e nessa avaliação haviam detalhes a respeito dos eventos que ocorreram em sua casa e que foram responsáveis por seus traumas. Nico sofreu abusos, violência e também foi exposto às drogas. Nos registros desse mesmo hospital, dizia que Lori Jenks, mãe de Nico, tinha ciência de que seu filho era exposto a esse tipo de situação. Foi constatado também que ele sofria de enurese noturna, que é quando a pessoa não consegue controlar a urina durante o sono. Ele também sofria de ansiedade e tinha vários pesadelos por conta das coisas que ele estava vivenciando em sua casa. Ainda na infância, ele foi tirado de sua família e colocado em um orfanato depois que o pegaram com uma arma dentro da escola. Ele chegou a ser expulso várias vezes da escola em outras ocasiões, por inúmeros motivos, desde vandalismo até brigas, e parou de estudar na 7ª série. Testes de QI feitos em Nico indicavam que ele estava abaixo da média para sua idade. Aos 11 anos, ele começou a se envolver com gangues e passou a andar armado. De acordo com os registros do Departamento de Serviços Correcionais do Nebraska, Nico tinha várias acusações contra ele, antes mesmo de completar 12 anos. Dentre essas acusações, estavam 5 de roubo, uma de incêndio criminoso, uma acusação de porte ilegal de arma e 2 acusações de fraude criminal. Ainda de acordo com esses registros, Nico foi colocado em centros e lares de detenção dos 11 até os 17 anos. E nesse mesmo período, ele também recebeu várias acusações, que incluíam roubo, incêndio criminoso, tentativa de fuga e vários outros. Aos 17 anos, ele praticou 2 roubos de veículo à mão armada e acabou sendo preso por isso. Em 17 de novembro de 2003, ele foi condenado a 10 anos de prisão por esses 2 crimes, iniciando sua pena em uma detenção juvenil e posteriormente sendo transferido para uma prisão de adulto. Durante o tempo em que ficou na unidade prisional juvenil, nada mudou. Ele manteve seu comportamento recebendo várias denúncias por má conduta, chegando até ferir outros internos e tentar fugir dos oficiais. Ele foi transferido para uma prisão de adultos em fevereiro de 2006. Quando questionado, ele negou que tivesse qualquer preocupação com sua saúde mental. Em agosto de 2006, foi acrescentada uma pena adicional à sua sentença por conta de uma agressão que ele cometeu enquanto esteve preso na prisão juvenil. Em janeiro de 2007, ele se envolveu em uma briga e foi mandado para a solitária. Enquanto esteve lá, ele afirmou que estava com depressão e não parava de ter pensamentos raivosos e de tristeza. Ao sair desse confinamento, ele teve a oportunidade de conversar com um profissional de saúde mental e, após isso, disse que estava se sentindo muito melhor. Em fevereiro de 2007, apenas um mês depois, Nico se envolveu em mais 2 brigas dentro da prisão. Novamente, ele foi mandado para a solitária e, dessa vez, ficou lá até abril de 2008. Há relatos de que ele dizia que, quando saísse da prisão, iria começar a matar pessoas inocentes. Ele disse também que estava ouvindo vozes de deuses, e com o passar do tempo, isso foi se tornando cada vez mais frequente. Em novembro de 2008, ele foi diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial. Foi prescrito um tratamento, mas ele se recusou a fazer. Um mês depois, ele mostrou estar se adaptando bem na convivência com outras pessoas. Porém, em várias ocasiões, ele relatava o desejo de matar assim que saísse da prisão. Ele chegou a ser mandado novamente para a solitária, pois encontraram uma escova de dente com a ponta afiada no meio das coisas dele, que provavelmente ele usaria como arma para ferir alguém. Em maio de 2009, Nico começou a discutir com as vozes em sua cabeça. Segundo ele, era a voz do deus Apófis, e este lhe ordenava matar. Para quem não sabe, Apófis é o deus do caos da mitologia egípcia, e é representado como uma serpente gigante. Quando analisaram Nico novamente, os especialistas disseram que ele era mais criminoso e manipulador do que alguém com problemas mentais. Para eles, Nico era alguém que tinha total ciência de suas ações, mas que sabia fingir muito bem. Pelo resto do ano de 2009,
ele continuou a dizer que estava ouvindo vozes do deus Apófis e foi mandado novamente para uma nova avaliação psiquiátrica. Dessa vez, nessa nova avaliação, o diagnóstico foi o outro. Os especialistas que o avaliaram disseram que ele sofria de psicose e transtorno esquizofrênico tipo bipolar. Com isso, ele começou um tratamento e passou a tomar remédios que foram prescritos. Chegou até a dizer que as vozes em sua cabeça haviam diminuído. No entanto, ele não quis mais continuar com o tratamento e o mesmo foi suspenso. Em dezembro de 2009, Nico recebeu uma licença para comparecer ao funeral de sua avó. Se aproveitando da situação, ele tentou fugir. Nessa tentativa de fuga, ele ameaçou e agrediu um oficial correcional. E quando foi questionado do porquê ele fez isso, ele disse que foram as vozes em sua cabeça que o mandaram fazer e que elas tinham total controle sobre ele. Os mesmos médicos que o avaliaram decidiram fazer uma reavaliação. Dessa vez, eles disseram que Nico estava usando aqueles sintomas para evitar uma condenação legal e que o comportamento dele não batia com os diagnósticos anteriores. Ele foi condenado pelas acusações de tentativa de fuga e agressão. Nesse mesmo período, ele foi analisado novamente por outros especialistas. Dessa vez, seu diagnóstico foi transtorno esquizofrênico bipolar, que ele tinha graves episódios dissociativos, que era antissocial, impulsivo e obsessivo. Chegaram até a descrever os pensamentos dele como delirantes e paranoicos. Por representar um perigo aos demais presos e a si mesmo, em 19 de julho de 2011, ele foi colocado na solitária, ficando lá até 30 de julho de 2013, passando 2 anos em isolamento. E durante todo esse período, ele pedia para ser transferido para um local onde pudesse receber tratamento mental. O dia de sua libertação estava chegando, e quando faltava apenas um mês para ser libertado, Nico mudou totalmente o seu comportamento. Não mencionava mais vontade de matar as pessoas e até chegou a dizer que não estava mais ouvindo as vozes em sua cabeça. Ele foi novamente analisado pelos médicos, que não encontraram nenhum problema com a saúde mental dele. Antes de sua libertação, a própria namorada de Nico enviou um pedido para o procurador para que ele não fosse libertado, mas sim que ele fosse internado para um tratamento de saúde mental. No entanto, mesmo assim foi decidido que ele seria libertado. Em 30 de julho de 2013, Nico saiu da prisão e, como era de se esperar, o pior aconteceu. Em 11 de agosto de 2013, apenas 12 dias após a sua libertação, Nico matou 2 pessoas. As vítimas eram Jorge Ruiz e Juan Pena. Eles foram atraídos para um local chamado Spring Lake Park, achando que iriam se encontrar com 2 parentes de Nico. Porém, ao chegarem lá, Nico baleou os 2 na cabeça. Após matar os 2 homens, ele ainda revirou seus bolsos e roubou o dinheiro que havia com eles. Em 19 de agosto de 2013, 8 dias após o seu último crime, Nico matou outra pessoa, dessa vez um homem chamado Curtis Bradford, que havia sido seu companheiro de cela. É dito que na prisão, Nico até chegou a chamar esse homem de meu pequeno irmão. Nico, com a ajuda de sua irmã, Erica Jenks, atraiu Curtis, o chamando para ajudá-los em um roubo. Erica disparou em Curtis primeiro, que continuou vivo. Em seguida, Nico o executou. Em 21 de agosto de 2013, 2 dias após o seu último crime, Nico fez sua 4ª vítima. Era uma mulher chamada Andrea Kruger, de 33 anos. Andrea era mãe de 3 crianças e estava voltando para casa após sair do seu trabalho. Nico, junto com alguns cúmplices, pararam o carro atrás do carro de Andrea. Em seguida, Nico saiu do veículo e foi até o carro dela, abriu a porta do motorista e puxou Andrea para fora, atirando várias vezes nela. Depois disso, ele entrou no carro dela e saiu do local com seus cúmplices que o seguiam no carro de trás. Mais tarde, eles abandonaram o carro da vítima e tentaram atear fogo nele. Em apenas 10 dias, Nico já havia tirado a vida de 4 pessoas. No dia 30 de agosto de 2013, ele foi preso, exatamente um mês após ele ter sido solto. Ele se declarou culpado de todos os crimes, mas disse que a culpa dele ter feito tudo isso foi do sistema prisional do Nebraska, que o libertou mesmo sabendo que ele tinha problemas mentais. Ele continuou dizendo que estava seguindo as ordens do deus serpente Apófis, e por isso ele fez tudo o que fez. A sentença de Nico demorou quase 4 anos para sair, pois ainda existiam dúvidas sobre a condição mental dele. E nesse meio tempo, aconteceram coisas bem bizarras. Em 2015,
Nico chegou a mutilar seu órgão genital e disse que fez isso para se parecer com o deus Apófis. Ele precisou levar 27 pontos na região. E ainda, algumas semanas antes, ele gravou em sua testa os números 666, que é conhecido como o número da besta. Porém, ele não se deu conta de que estava na frente do espelho e os números ficaram invertidos em sua testa. Ele também tentou cortar a ponta da língua no meio para deixá-la parecida com a de uma cobra, mas não deu certo. E o mais bizarro de tudo isso é que uma advogada de 46 anos chamada Dan Arguello se apaixonou por ele. Ela fazia um trabalho voluntário na cadeia onde Nico estava preso e acabou se apaixonando. Ela então decidiu se casar com ele. Questionada, ela chegou a dizer que Nico é um enigma, que é bastante manipulador, mas que ele tem sentimentos, é sensível e muito inteligente. Após vários exames e análises feitas em Nico Jenks, que duraram quase 4 anos, ele finalmente foi considerado mentalmente capaz para ser julgado como um criminoso, e não um doente mental. Segundo o juiz, a decisão levou em consideração o histórico violento do réu e sua falta de remorso, e que as mortes foram deliberadamente e friamente planejadas. Em maio de 2017, Nico Jenks foi condenado à pena de morte. Ele também foi condenado a 450 anos de prisão por porte de arma relacionada aos crimes. Ao receber essa sentença, ele não teve qualquer expressão ou reação e permaneceu quieto, como se nada tivesse acontecido. Essa é a primeira pena de morte aplicada no estado do Nebraska desde que a pena foi reintegrada ao sistema penal. Erica Jenks, irmã de Nico, recebeu a sentença de prisão perpétua e foi mandada para um centro correcional para mulheres no Nebraska. Sua mãe, Lori Jenks, acusada de ajudá-lo após a onda de crimes que ele cometeu, recebeu uma sentença de 10 anos de prisão e foi mandado para uma prisão federal. Em 20 de abril de 2020, ele tentou entrar com recurso na Suprema Corte, mas eles se recusaram a ouvi-lo. Ele também já tentou tirar a própria vida na prisão inúmeras vezes, porém não obteve sucesso. Hoje, ele aguarda sua execução no corredor da morte em uma prisão do estado do Nebraska.